Bom dia, gente! E aí, tudo bem? Preparados para a aula de hoje? Hoje nós vamos retomar um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal, falando um pouquinho sobre os exercícios que foram trabalhados ontem, sobre a sequência numérica e tudo mais. Na verdade, a gente já vem trabalhando isso desde a semana passada, quando nós começamos o capítulo 2. Que capítulo? Livro 2. Livro 2, capítulo 1. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? E aí, antes da gente começar a aula, que eu quero que vocês assistam toda, hoje eu estou mais explicando do que propondo exercício. Eu vou passar um exercício, sim, mas aí eu quero que vocês façam na medida do possível, para a gente retomar um pouquinho o que foi trabalhado. O que acontece? Quero falar um pouquinho com as famílias de vocês. O sistema de numeração decimal, ele é construído ao longo de uma etapa da vida da gente. É muito comum ainda no Brasil não ter essa construção, mesmo quando as pessoas já estão adultas, né? No trato do dia a dia ali, pode ser que algumas pessoas sim, algumas pessoas não, dependendo do uso que elas fazem das questões numéricas, né? Mas é uma questão construída. Neste momento da vida das crianças, nem todos conseguirão compreender mesmo o funcionamento. Isso é a mesma coisa que a alfabetização, vai acontecendo um tempo para cada um. Nem por isso a gente pode deixar de trabalhar com tudo que a gente tem que trabalhar, assim como a gente trabalha com fonema, com sílaba, enfim. Nós precisamos trabalhar com a construção do sistema de numeração decimal. Existe uma ansiedade muito grande de que as crianças compreendam isso. É óbvio para nós adultos que temos isso formado, que estamos acostumados a lidar com isso. Alguns adultos não conseguem lidar com isso. Quem sabe fazer conta de cabeça geralmente tem o sistema de numeração ou uma técnica operatória muito boa que saiba utilizar. Então a gente precisa ter um pouco de tranquilidade para lidar com isso. Por isso que a resolução de problemas a gente trabalha tanto com desenho. Porque a técnica operatória, ela acontece uma hora, né? Algumas crianças vão precisar treinar mais, outras menos, mas a compreensão do sistema de numeração decimal, ela precisa muito do material concreto e do desenho para algumas crianças nesse momento da vida delas. Então a gente precisa ter um pouco de paciência, porque o que é óbvio pra gente não é óbvio para eles. A gente tem que ir dando suporte para eles trabalharem, né, crianças? Porque vocês dão conta, né? E a gente vai propondo exercício. Uma dica muito interessante é a gente poder trabalhar com os agrupamentos. Então, sempre falar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aí vai de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Algumas vezes a gente até trabalha com quantidades maiores que 1000. O fato da gente não ter o domínio não significa que esses números não existam, que a gente não possa entendê-los, tá? Uma criança vê o número de uma casa, vê, enfim, uma quantidade em dinheiro, não tem por que negar a ela o estudo sobre esse número e um pouco do entendimento através das regularidades. Mas para compreender mesmo o sistema de numeração decimal, para construir esse conceito, a gente lança a mão de alguns exercícios e algumas metodologias, né? Sequências didáticas para poder dar conta disso. E aí eu vou repetir, cada um no seu tempo. Né? Eu ainda tenho relatos de familiares que mandam mensagem para mim, Kátia, olha, tá conseguindo. Kátia, de jeito nenhum. Por isso, gente, que a estratégia é tão importante, que eu sempre falo, por isso que eu desenho, por isso que eu pego palito, por isso que é importante assistir os vídeos, porque cada criança tem uma forma de trabalhar. Se nós estivéssemos lá na escola, criançada, aí aquela coisa, a Kátia chama na lousa, como foi que você pensou, como foi que você pensou, vamos entender a maneira como o outro pensou, que essa troca de conhecimentos, ela ajuda a gente a compreender. O que eu tenho feito nessas aulas
muitas vezes apresentar algumas estratégias que para alguns parecem muito óbvias, mas não são para outros. E isso não tem nada a ver com a capacidade. Todos somos capazes, mas todos somos capazes dentro do tempo de cada um, né? E assim, nem tudo é muito gostoso. Quando a gente se propõe a fazer uma coisa, a gente tem que ter um pouco de determinação, se não muita, né? Quando a gente vai aprender a andar, nós precisamos de determinação para aprender a andar, mas todo mundo gosta, porque apesar do esforço, você curte uma conquista. E aprender isso é curtir a conquista daquilo que a gente tem, de que a gente possa adquirir, né? Quando você vai aprender a nadar, tem gente que pula na água sem medo, tem gente que entra devagarzinho, tem gente que tampa o nariz até na idade adulta, Então, assim, mas você precisa se lançar aquilo e conforme a sua necessidade, o seu grau de desafio que você se coloca, você vai conseguindo superar aquilo. Então, mesmo que algumas coisas pareçam um pouco delicadas, gente, é um desafio, você vai conseguir. A Kátia tem certeza disso. Cada um no seu tempo, tá bom? Então assistam os vídeos de hoje, vamos trabalhar. Primeiro matemática, depois ciências, porque aí a gente dá uma aliviada, porque culturalmente existe uma tensão em relação a isso. E é só uma cultura mesmo, tá bom? Então, bom trabalho para hoje, para todos nós. Oi, meus alunos, tudo bem? Hoje a Kátia vai fazer uma revisão de uma coisa que nós já falamos na classe, mas que é sempre importante a gente voltar. Que é muito importante falar sobre os grupos de 10. Nós vamos fazer uma revisão, então, do sistema de numeração decimal. Decimal vem de 10. Centenas, dezenas e unidades. O que a Kátia está representando aqui não é um número, né? Não é um algarismo. Representa uma quantidade, mas não é um algarismo. Eu poderia usar um algarismo, mas eu não estou usando. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma imagem maior que eu vou chamar de centena. Essa imagem vai valer 100. Uma imagem média, essa imagem vai valer 10. E uma imagem pequena que vai valer 1. O que nós temos então aqui? Um montinho de 1. Ah, Kátia, mas é só 1. Só tem 1 aqui dentro. Aqui tem um montinho de 10. Isso vale 10. É como se eu tivesse uma nota de 10 reais. E essa última aqui, que é a maior, ela vale 100. É como se eu tivesse uma nota de 100 reais. Uma nota de 100 reais eu posso trocar por 100 moedas de 1. Uma nota de 10 reais eu posso trocar por 10 moedas de 1. Mas como então que eu junto isso tudo? Pois é, eu já contei essa história para vocês, que quando os seres humanos começaram a fazer contagem, eles criaram uma forma de contar que era mais ou menos assim. Toda vez que eles tinham uma quantidade de animais, eles juntavam uma quantidade de pedrinhas. Então, quantos animais você tem? Eu tenho esse tanto. E tinha ali uma quantidade de pedrinhas, era só contar as pedrinhas. Mas eles foram vendo que conforme eles foram tendo mais animais, essa conta não estava legal. Era muita pedrinha para contar. Então, vamos fazer de conta que eles pegavam uma pedrinha e trocavam por um galinho. Esse galinho valia a mesma coisa que 10 pedrinhas. Assim como uma nota de 10 reais vale 10 moedinhas de 1. Então, quem tinha um gravetinho, na verdade, ele tinha 1 ou ele tinha 10? Ele tinha 10. Por quê? Um gravetinho valia 10 pedrinhas. Então, significava que ele tinha 10 animais. E se ele tivesse um gravetinho e uma pedrinha? 11. 10 do gravetinho, 1 da pedrinha. Então, ele tinha 11. E assim, se ele tivesse um gravetinho e 2 pedrinhas, ele tinha 12. 10 mais 2. E aí, onde que a centena entra nisso?
O sistema de numeração decimal, ele sempre vai fazer montinhos de 10. Então, eu fiz um montinho de 10 pedrinhas, eu vou trocar por um gravetinho. No meu caso aqui, eu não tenho gravetinho. Eu tenho uma imagem que vale 1, que poderia ser uma pedrinha, e eu tenho uma imagem que vale 10, que poderia ser um gravetinho. Acontece que se tem muitos animais e queria contar muito, você pode contar de 10 em 10, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Opa! Não podia mais ser gravetinho, tinha que ser outra coisa. Por quê? Porque juntou 10 montinhos de 10. 10 gravetinhos que valiam 10. Então, 10 gravetinhos que valiam 10, eles trocaram por outra coisa, uma pedra maior, por exemplo. Vamos fazer de conta que essa é uma pedra maior e ela vale 100. Então, se eu tenho uma pedra grande, eu vou ter 100 e eu posso trocar por 100 pedrinhas. Mas, nossa, é muita pedrinha. Ou eu posso trocar por 10 gravetinhos, mas também fica muito gravetinho. Imagina quando eles iam contar 800, que são 8 montinhos de 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Já pensou se isso fosse pedra? 800 pedras. Já pensou se isso fosse galinho? Eles iam ter que juntar, sabe quantos galinhos? 80. Então era mais fácil fazer um montinho que valia 100. Continuando a nossa fala sobre centenas, dezenas e unidades, vamos lá. Se eu pegar essa centena e colocar do lado de cá, quanto que ela tá valendo? 100. Ela não mudou. Uma pedra que vale 100 vai ser sempre uma pedra que vale 100. Uma pedra que vale 1, ela pode estar aqui, ela sempre vai ser uma pedra que vale 1. Eu posso fazer assim, ó. Eu acrescentei outras pedras. Quantas pedras que valem 1 eu tenho agora? 1, 2, 3, 4. Não importa o lugar que elas estão. Eu posso também pegar os grupos de 10 e aumentar os grupos de 10. Eu tenho agora 4, vou colocar mais um. Eu tenho 5 grupos de 10. E eu posso pegar os grupos de 100 e aumentar os grupos de 100. Vou deixar só 2 grupos de 100. Tá tudo desorganizado. Isso é bom? Não, isso não é bom. Lembra que eu sempre falo que na contagem o importante é que as coisas estejam organizadas? Pois é. Não está organizado. Para eu contar, eu vou ter que fazer assim, ó. 100 mais 100, 200. Se eles estiverem perto um do outro, é muito mais fácil para eu contar. Da mesma forma que se eu deixar organizado os grupos, eu vou ter 2 grupos de 100. 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 10 e 4 unidades soltas. Se eu mudar as unidades para cá, como é um desenho, vai continuar valendo 1. O que os homens fizeram? Eles pegaram esses, primeiro eles fizeram o objeto, depois eles fizeram um desenho e depois eles resolveram que eles iam marcar números. Agora é que entra. Olha só. Se eu tenho 2, deixa eu pegar aqui. Se eu tenho 2 grupos de 100, eu tenho 4
montinhos de 1, 4 unidades. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 montinhos de 10. Qual foi a quantidade que eu formei? Que quantidade que eu tô formando aí? Você acha que é 245? Não é. Por quê? Quando eu uso os números, como eu só tenho 9 algarismos, 10, porque o 0 também é um algarismo. Como eu só tenho 10 algarismos, o lugar que eu coloco eles é muito importante. Então, o que ficou combinado? Que as centenas ficam na frente, as dezenas ficam na segunda ordem e as unidades ficam na última ordem. Na verdade, é de trás para frente, né? Então, é importante que as unidades venham por último. Desta forma, eu tenho 245. Eu tenho. Olha, não vai para lá. Ah, agora vai. Eu tenho 254, na verdade, porque olha só. 100, 200. Aqui tem 200. 210, 220, 230, 240, 250. Mais 4. 1, 2, 3, 4. 200, que vale esse 2. Mais 50. Por que eu sei que ele vale 50? Porque ele está do lado de cada unidade. Mais 4 dá 254. Neste caso, gente, o lugar em que eu coloco um algarismo faz com que ele tenha um valor diferente. Eu tenho 2 montinhos de 100, 5 montinhos de 10 e 4 de 1. Eu não posso colocar o 4 do lado de cá, porque senão ele vai mudar o valor dele. No desenho pode ficar bagunçado, embora não seja bom para eu contar. Isso não me ajuda. Mas na hora que eu coloco os algarismos para formar um número, eu tenho que respeitar a ordem: unidade, dezena e centena. No exercício que vocês fizeram ontem em relação à sequência numérica, essa observação era muito importante para você saber o que vem na primeira ordem, que é de trás para frente, na segunda e na terceira. Sempre vai ser unidade, dezena, centena. E aí a gente continua para lá, vai o 1000, 10.000. E a gente também já falou um pouco disso na classe, mas agora não resolve para a gente. A gente precisa prestar atenção nisto daí. Então vamos continuar, né? Vamos pensar no exercício que vocês fizeram ontem, de centena, dezena e unidade. Na verdade, vocês tinham uma sequência e essa sequência aumentava de 10 em 10. Então, vamos analisar o que isso tem a ver com o sistema de numeração decimal e o que a gente pode observar. Quando eu aumento do 110 para o 120, 130, 140, 150 e por aí vai, eu estou aumentando de 10 em 10. Se a gente observar, 1, 1, 0, 1, 2, 0. 130, 1, 3, 0. 140, 1, 4, 0. Então, o que nós temos aqui? Apenas o algarismo que representa a dezena está sendo modificado. Se nós fôssemos representar com desenho, né, a gente não vai carregar pedra, então nós vamos representar com desenho, olha. Nós temos aqui uma centena, uma dezena no primeiro algarismo, no primeiro número. O primeiro número, ele tem o algarismo 1, que representa um montinho de 100. Então, ele vale 100, que é esse aqui. O 1 de novo, que nessa posição passa a valer 10. E eu não tenho nada solto. Então, o que vale nada é o 0. O que representa o nada, a ausência de quantidade, é o 0. Então, olha só, eu tenho 110
uma centena, uma dezena e nenhuma unidade. No desenho eu não coloco, não tem pedrinha solta. É uma pedrona que vale 100, um galinho que vale 10 e eu não tenho pedrinhas soltas. Então eu estou aumentando apenas os montinhos de 10. De 110 eu vou aumentar mais 10. Ao invés de eu desenhar de 1 em 1, por exemplo, eu podia fazer 110 mais 10. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Eu posso fazer de 1 em 1, mas é mais demorado. É por isso que a matemática usa os montinhos. Eu vou contando de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E aí eu vou mudar de novo quando eu completar 10 montinhos de 10. Eu vou mudar para centena ou vou mudar de centena. Então aqui, quando a gente coloca uma centena, uma dezena, a gente coloca o 1 na posição das dezenas. Quando a gente coloca 2 dezenas, a gente coloca o 2. 3 dezenas, 130, ó, um montinho de 100, 3 montinhos de 10. 140, um montinho de 100, 4 montinhos de 10 e eu continuo sem nenhuma unidade solta. 150. Vou aumentar 10 de novo. O que vai acontecer quando eu chegar lá no 190? Eu vou ter 9 montinhos de 10, né? 5, 6, feio, né? 7, 8, 9. Acontece que se eu colocar mais um, eu vou ter 10 montinhos de 10. 10 montinhos de 10, ó, conta comigo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Quando eu junto 100, eu não fico com essa quantidade de montinho. Eu coloco um montinho de 100. Eu não fico com esse monte de 10. Vou colocar aqui do lado. Vou colocar o 200, tá bom? Aí sim eu vou ter o 200. Por quê? Porque eu já juntei 10 montinhos e eu posso trocar por um grupo de 10 maior, para não precisar ficar juntando aquele monte de montinho de 10. Então, essa sequência, ela tá aumentando a dezena. E a dezena, neste caso, ela fica aqui no meio, tá bom? Olha que beleza, a bateria do meu notebook está acabando. Vamos ver se dá tempo, né, de nós terminarmos. Agora, gente, quando eu falo de aumentar de 100 em 100, eu estou exatamente fazendo aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, ó, 210. Eu tenho um montinho de 100. Aí eu acrescento mais um montinho de 100. Eu fico com 2 montinhos de 100. 200. Por isso que tem esse 2 aqui, ó. Aqui tinha 1, porque só tinha um montinho. Aumentou mais um montinho de 100, eu fico com 2. Mas eu tenho apenas um montinho de 10. Então, 110, 210. Lógico que eu posso ir aumentando de 10 em 10 do lado de cá e eu vou aumentando de 100 em 100 do lado de cá. E aí, da mesma forma, eu vou colocando 100, 200, 300 e vou acrescentando isso tudo. Nós vamos falar um pouquinho do material dourado, que também representa as quantidades em agrupamentos de 10, e depois eu vou passar um exercício para a gente revisar a sequência que a gente fez ontem. Para terminar essa falação que a gente está hoje, vamos relembrar o material dourado, né? O material dourado foi um material criado por uma estudiosa da nossa profissão, da profissão de professora, para mostrar como que funciona a questão dos números, né, das quantidades. E o material dourado, ele só chama dourado, gente, porque a madeira é amarela, viu? Não é nada por mais do que isso. E aí, no material dourado, nós temos, então, ele é feito de madeira, eu já mostrei para as crianças. Um cubinho, um quadradinho vale 1, aí vem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando junta 10, cola tudo.
vira um montinho de 10. É como se trocasse pelo gravetinho, tá bom? Então, uma dezena vale 10, duas dezenas, 2 barrinhas, que a gente chama, 3 dezenas, 3 barrinhas, 4 dezenas, 4 barrinhas, 5, 6, 7, 8, 9. É como eu mostrei no último vídeo. Quando eu junto 10 montinhos de 10, eu troco por uma centena. Uma centena vale 100, da mesma forma que 10 montinhos de 10, tá? E aí eu vou ter uma centena, 2 centenas, 3 centenas, o tanto que for, até eu juntar 10 centenas de novo, e aí sim eu vou ter o milhar, que é uma coisa que nós não vamos trabalhar por enquanto. Naquele site Atividades Educativas, eu já indiquei uma atividade que é muito interessante para trabalhar com essa questão da posição dos algarismos quando você vai formar um número, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo que é o seguinte, nós temos, eu sei que o desenho não é bom, nós temos 3 montinhos de 100, 3 montinhos de 100 nós vamos representar pelo número 3. O número 3 sozinho, ele só vale 3. Mas se eu coloco as dezenas e as unidades, poderia ser o zero, né? 100 dezenas, 100 unidades. Mas não é isso que nós estamos representando nesse momento. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dezenas e 3 unidades, 3 cubinhos. Então, nós temos o 363. Esse 3 vale 300, o primeiro 3, e esse último vale só 3. Então, dependendo da posição que os algarismos estão colocados, eles têm um valor determinado. Tá bom? Agora vamos fazer um exercício, mesmo que for mentalmente, tá? Se você não puder imprimir, vai fazendo mentalmente. Pausa, anota num papel, tá? Então é isso,